Bem, pessoal, voltando então à discussão que está fazendo no vídeo passado, né? Existem, obviamente, como eu disse no caso de geógrafos, né, professores anarquistas que estão, melhor dizendo, na universidade, ok? Professores, inclusive, que estão na universidade e têm simpatia pelo anarquismo. Mas o que eu queria trazer aqui para esse vídeo? Eu queria trazer que a universidade pública, eu estou falando da universidade pública, né? E eu não vou nem discutir aqui, porque fala, você é anarquista e trabalha para o Estado, porque é uma outra discussão, você está entendendo? Né? Mas trazer essa questão da universidade pública enquanto um espaço que tem, na minha avaliação, uma contradição muito grande com aquilo que pregam os anarquistas, ok? O espaço universitário, a universidade pública não é um espaço democrático. Não é um espaço democrático. São várias questões que eu posso trazer aqui que demonstram isso, a começar pelo sistema de votação que tem na universidade. Se a gente acha que o sistema de votação que tem na universidade é um sistema democrático, tem algum equívoco na pessoa quando se diz anarquista. Ele não tem nenhuma paridade, por exemplo. Os professores valem 70% dos votos. E só pode votar, por exemplo, nas universidades estaduais paulistas, os professores, né, que têm um cargo de titular. Ok? Então, já começa uma outra coisa que é a questão da meritocracia dentro da universidade. Então, a universidade pública, primeiro, ela não é democrática porque não existe paridade. Segundo, ela não é democrática porque ela tem dentro de si o ideal da meritocracia, ok? E a gente podia pegar outras coisas, né, outras nuances dentro da universidade. Relação professor universitário e bolsistas. Uma relação que, se o professor quiser, ele pode fazer a vida do possível no inferno. Inclusive, ele pode tirar a bolsa a qualquer momento do aluno. Sem o aluno poder ter qualquer tipo de reclamação, ok? Ele pode até tentar reclamar, mas ele não vai ter muito o que fazer. Por isso, não é incomum, infelizmente, casos de assédio na universidade. Não são incomuns, eles são comuns, inclusive. Assédios de todo tipo, né? Por quê? Porque o professor universitário ele tem um poder muito grande dentro da universidade. Poder com relação aos funcionários, poder com relação aos alunos. Isso é evidente, qualquer pessoa que trabalha na universidade percebe isso. E na minha cabeça, existe, obviamente, uma contradição entre ser anarquista e ser professor universitário. Se o professor universitário, que se diz anarquista, não percebe essa contradição, de duas uma. Ou ele não sabe o que é anarquismo, você entende? Ele não está sabendo o que é anarquismo, então por isso ele não sabe que existe uma contradição aí, né? Ou ele está se lixando para essa contradição. Está se lixando. Para ele, ser anarquista é um blá blá blá. Você vai lá e fica blá 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 blá. Você entende? Faz uma pesquisa sobre anarquismo, publica coisas sobre anarquismo, mas no fundo você é hierárquico, você é meritocrático, você entendendo? Você assedia e assim por diante. E aí você faz de conta de que o professor anarquista ele não tem que necessariamente fazer ou tentar fazer coisas diferentes de qualquer outro professor universitário. Então eu acho que eu, enquanto professor universitário, tento sempre colocar aqueles valores que são prescindíveis, né, para o anarquismo. Quais valores? Anti-hierárquico. Então, as minhas relações com os alunos são sempre anti-hierárquicas. E anti-hierárquicas, pessoal, significa que eu sou contra a hierarquia. Eu faço de tudo dentro da sala de aula para demonstrar isso, com os riscos que isso pode gerar para mim. Você está entendendo? Mas eu tento fazer a todo momento. Eu não prego meritocracia, eu sempre prego e tento fazer com relação a avaliações de alunos e assim por diante, de uma forma na qual a participação seja coletiva nessas discussões, para não gerar a ideia de que eu tenho saber e os alunos estão lá para fazer uma prova porque eu sou professor, porque na minha avaliação isso vai contra as ideias anarquistas, vai contra as ideias. Só pegar as escolas anarquistas que faziam, né, que tinham lá um tipo de avaliação completamente diferente do que tem, né, que tem na universidade. A pessoa acha que é igual,
Melhor, então, reconhecer, melhor dizendo, não, vai lá ler sobre isso para perceber, ok? Então, outra coisa que é importante enquanto professor anarquista, perceber que a instituição está toda ela impregnada de valores extremamente contrários às nossas ideias. Valores totalmente contrários. Como eu te disse, né, aqui os anteriores. E isso tem que ser um problema para o professor anarquista. Ele tem que ser um problema. Ele tem que entender que ele, enquanto anarquista, tem que fazer algo diferente daquilo que está sendo proposto para ele. Com o risco, pessoal, com o risco, e isso não é incomum, do anarquismo se transformar em mais uma ideia a ser debatida na academia. E o anarquismo não é isso. O anarquismo não é isso. Ele nunca se propôs a ser isso. Se transformar o anarquismo em mais uma peça de conhecimento universitário, isso diz muito sobre a presença dos anarquistas fora da universidade. O anarquismo não é isso. Ele é uma prática cotidiana nas salas de aula. Então, o professor que se diz anarquista, o professor que é simpático, que seja, ele tem que perceber, no mínimo, tem que perceber as contradições que colocam para ele a partir do momento que ele pisa dentro de uma sala de aula numa universidade. Eu estou falando aqui na universidade pública, eu não estou falando na universidade privada. Ok? Ou seja, ele tem que entender que o seu papel ali não é apenas de um professor universitário que vai falar de anarquismo, como qualquer outro professor, ou como se fosse qualquer outra informação, qualquer outra ideia que está sendo discutida ali. O anarquismo, ele premete uma prática. Ele necessita de uma prática. Então é necessário que desde os primeiros dias que o professor dê aula, né, se ele for considerado anarquista, que a prática dele seja libertária. Caso contrário, tudo que ele fala não é o que ele faz. E aí existe uma contradição muito grande. E é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Ou a pessoa acha que é anarquista e não sabe o que é, por isso ele está na contradição, ou o anarquismo é muito bom para blá blá blá. Vamos lá fazer pesquisa, vamos lá fazer artigos, eu não estou falando que isso é ruim, ele está falando que o anarquismo é blá blá blá. Não, ele continua ótimo no sentido da divulgação. Só que nós anarquistas sabemos de que o nosso diferencial sempre foi a nossa prática. Então a nossa prática na sala de aula tem que ser diferente também, para que o anarquismo não se transforme numa peça universitária, como qualquer outra. Vão discutir positivismo, vão discutir determinismo, vão discutir não sei o que, e discutimos anarquismo. Só que o anarquismo não é apenas uma teoria. O anarquismo sempre foi uma prática. Então, ou nós temos uma prática dentro da sala de aula que se aproxime daquilo que nós acreditamos, com as dificuldades que isso vai nos trazer, obviamente, ou corremos o risco de transformar as ideias anarquistas em algo consumível dentro da universidade, porque, senhoras e senhores, a universidade não vai mudar por causa dos anarquistas. E eu diria que é muito mais fácil os anarquistas serem colonizados pela universidade, continuando dizendo que são anarquistas, mas com uma prática tão autoritária, tão meritocrática quanto qualquer outro professor que vota no PT, no PSDB ou mesmo no próprio Bolsonaro. Então era isso que eu queria dizer para a gente refletir sobre essas questões. Um abraço a todos e todas.